estamos aqui vivos. E a sua graça E a sua misericórdia. Ninguém poderia estar vivo pela sua própria força. Ninguém poderia estar vivo pela sua beleza. E ninguém poderia estar vivo pela sua riqueza. Vocês estão vivos, irmão. Zambe yo tonda na bolingo, zambe yo tonda na mawa yawe. Obrigado pela vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, como eu sou muito ao seu lado, do jeito que eu diga, seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia, nós abrimos a palavra de Deus. E depois vamos tentar uma versão. Livro do 1 Samuel. Capítulo 16. Chapitre 16. Verso 12. E verso 13. Verset 13. 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 12. Verset 12. Não, capítulo 16, versos 12 a 13. Chapitre 16, verset 12 a 13. Lemos a palavra de Deus. Diz seguinte a palavra. Então mandou ir buscar dele. E o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse: Senhor, levanta-te e unge, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Palavra do Senhor. Amém. Livro de 1 Samuel 17. 1 Samuel, chapitre 17. 32. Verset 32. E 33. Qui não na 33. Diz o seguinte. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, ele é homem de guerra, da sua mocidade. Palavra do Senhor. Amém. Tomamos assento e aplaudimos o Senhor em nome de Jesus.
Alguma pessoa que pessoa profetizando. Organização das profetizia agora de onction. Alguma pessoa ali vomitando. Onction também tem muito passar pela Sanzi. E que para que aquele pastor tem muita unção. Passei a na onction. Unção, irmão. Onction É uma capacidade é capacité mon sobrenatural naturel. que Deus colocou a ninguém para cumprir uma missão ou para cumprir uma tarefa. E quando eu vou na unção, eu vou fazer essa semana. Eu vou fazer na unção ministerial. Não, estou falando na unção como capacidade espiritual. Não é como unção ministerial. Mas vou fazer na unção com uma capacidade espiritual que Deus colocou no ninguém para cumprir uma missão. E eu tenho certeza, conforme nós estamos aqui, ninguém está aqui por acaso. Porque na Bíblia, ou na filosofia de Deus, ou no dicionário de Deus, não existe palavra por acaso. Porque tudo foi planejado por Deus. Vamos lembrar um pouco, irmão. No meu pensamento, eu nunca pensei um dia vou morar no Brasil. Como eu poderia pensar? Não, eu poderia pensar. Se eu estou aqui em São Paulo, foi obra do acaso. Não é obra de acaso, não. Deus nos sua senhoria. Deus na sua senhoria. Ele tinha planejado que um dia eu passarei no Brasil. Eu estarei aqui no Brasil. E através de mim vai nascer esse ministério. E através desse ministério, muitos vidas serão alcançados e serão abençoados. Razão pelo qual o Senhor me trouxe aqui. Mas na minha filosofia, não tenho pensado que mas não foi por acaso. Na Bíblia, irmão. Ou no dicionário do Senhor. No dicionário de Deus. Não tem palavra por acaso. Então você pode estar aqui hoje. Alguns falam, nós estamos aqui só por acaso, porque procurei visto e agora não deu certo. Por estou aqui. Deus sabia. Você vai passar aqui. Não vai tudo por visto, não. Alguém pode dizer, pastor, se Kikola tivesse como era antigamente, eu não poderia estar aqui. Deus sabia que Kikola vai acabar. Como acabou e você vai estar aqui. Não vai por acaso. Também Deus sabe que você vai embora. Deus sabe que alguns vão ficar aqui. Não é por acaso. Deus já planejou sua vida. Deus sabe o dia do meu nascimento. Como Deus sabe o teu nascimento. Agora quem sabe o dia da sua morte que levanta a mão? Quem sabe o dia que vai morrer levanta a mão? Mas Deus sabe o dia de minha morte. O que significa? Deus conhece o fim, início, e Deus conhece o fim. Deus conhece o início e conhece o fim. Por isso que na Bíblia é o seguinte: sou alfa, sou ômega. Começo é o fim. Deus conhece o meu trajetório. Deus é o teu trajetório. E Deus sabe quando você chora, quando você dá risada. Deus sabe disso. E quando você finge dar risada, Deus sabe que está fingindo. Porque Deus sabe de tudo. Deus conhece sua vida. E unção é uma capacidade sobrenatural. Que essa capacidade não vem do ser humano, não vem de ninguém. Porque o ser humano é uma pessoa natural. O ser humano é natural. Eu sou natural. Porque sou limitado. Eu estou aqui no momento. Eu não consigo enxergar que está na casa do vizinho. Se Deus não revelar, isso significa que sou limitado. Mas Deus, Ele consegue chegar que está passando lá por trás. Deus consegue chegar que está passando na China. Eu, como ser humano, eu estou aqui.
kati na moto pour accomplir ma mission. po akokisa mission moko Vamos devagar. tokende manene Sabe que em cada família oyebi ke na chaque famille tem alguém que nasce com a estrela. eza na motu moko abotamaka na étoile Vai ver, nós negamos isso. ntango mosusu biso tokoyaka yango Em família, irmão, na bafamille podemos nascer 10, tokoki kozala 10 15. 15 Não é todos eza bato nyonso te vão brilhar do mesmo jeito. oyo bakoyenga lolenge moko Infelizmente, malheureusement ser humano moto é maldoso. aza motema mabe Amém? Essa semana eu vou preparar meu coração, tá? Porque se você não tirar aquela maldade dentro de você, não vai conseguir viver a mão de Deus. semaine oyo fo olongola mabe oyo eza kati na motema na okovivre loboko na nzambe Ser humano é maldoso. moto aza motema mabe Ser humano quer nos igualar. être humain alingi tozalaka ndenge moko biso bato Se ninguém está por cima, so moto atombami todo mundo motu nyonso lhe respeita, azokosa ye lhe dá honra, azopesa honere porque ele tem. apo ye aza Não, dinheiro mbongo acaba. esilaka Se dinheiro não acabasse, soki mbongo esilaka te ouça ainda. tashi fazer o que aqui Você ainda morto. você tinha dinheiro Como não vai ter na moral? tava ibater pete agora Está na mão, tem dinheiro na mapô, você pode ter uma plasma, mas não deu que tu vou na levar. mamoro na telefone de dinheiro Não vamos ensinar. tá vendo que dinheiro acaba Amém. Vamos ensinar. o dinheiro acaba Moto aqui com beta tolo. ninguém pode bater o peito Aqui está muito louco. para rebaixar alguém Presta na mão. porque ele tem dinheiro Tem. não Dá para comprar essa cadeira. Deus não me pode tirar hoje Deixa eu vir dar para subir. amanhã pode tirar Eu não vou tirar isso. e ele pode me deixar Essa energia ali. ele como ele quer Tô falando amém. Aquela família, na chaque famille Deus escolhe ninguém. nzambe aponaka moto Pode escolher um ou dois akopona moko to mibale para ser estrela. po bazala étoile Deus quer assim. nzambe alingi bongo Se Deus escolher você, soki nzambe aponi yo você tem que minimizar os outros. elingi teke yo okitisa bato mosusu Todo mundo tem que fazer fila na moto pasala molongo para vir pedir. po baya kosenga epanali Irmão, se Deus te dá, soki nzambe apesi yo ajuda teus irmãos na boa. sunga baninga na motema malamu nyonso Sem humilhar, sans kokitisa bango sem ofender. sans kofinga bango Porque hoje alguém manda dinheiro. po lelo moto aotinda bongo Mamãe, mãe não tem Deus sabe. enviei 100 Nas machines na biblioteca, é? eu também não sou essa máquina Tá bom, Deus me quem come com cuidado Capé não, Nhoca. eu também vou sofrer Nós só percebemos, nós somos. eu se você me dá 5 vou te dar de volta Nós vamos saber. eu vou devolver Vem por quê? sabe por quê? Eu penso que ela vai chegar aqui não. Você me deixa com rancor no coração Chega não, pensa muito louco. se eu vou dar algo para alguém Não, puxa muito mais. eu vou dar de boa É mim. e muitas vezes Ela bateu justo. tem várias pessoas Da batida vamos estrela. Deus colocou como estrela O mundo na vida lá na posta aí. mas você vai ver com 10 dólares no seu bolso Você que é bom. você peixe A pessoa diz amor. ele não te dá nem os 10 A pessoa diz amor. ele te deu os 10 A tica de lobo tem. não ficou com nada Eu lobby. você fala A zaga amor tem. ele não falta dinheiro A zaga na ele. ele também falta Mas o tempo da batica na mas o coração que está dentro dele ya ko debate. de ajudar as A pessoas ko pensa nem batica de lobo. ele pode te dar fica sem nada Lobo da ba pensa. amanhã Deus vai dar Então o mundo como. você quando vê isso O eu que lhe conheço. você vê inveja A zaga bom ele tem. não falta dinheiro A zaga na boa. ele sempre tem Mesmo se não vou. vou te falar uma coisa Da bola lá tem. a casa que tu não dorme Mas não quer só. não sabe cadê um mosquito que morre Ele tá postando lá. a realidade do meu bolso Pega na ele. só eu quem sei Ele tá postando a aí. realidade do seu bolso Eu canto isso. só tu quem sabes Não se o nome da a unção que eu estou a falar é uma capacidade sobrenatural essa ali capacete uma coisa sobrenatural que Deus colocou para alguém bom sabatir casa na mundo para cumprir uma missão. ou acompanhar essa missão O que significa que ele colocou ninguém nasceu na face da terra muito bom até quando estava nascendo aqui por acaso. para casar Ninguém nasceu muito bom até para ser mais um. a outra uma coisa lá presente Diga comigo, glória a Deus. Ninguém nasceu muito bom até a outra para ser mais um. coisa lá presente Se eu estou aqui, só que lá na sala eu tenho uma missão a cumprir. na na missão eu vou na sala Você está aqui, e eu usava você tem uma missão a cumprir. eu na missão eu vou Cada um de nós exatamente como na missão temos uma missão a cumprir. eu na missão eu vou sala Na família, na família
Na sociedade. Na société. E na igreja do Senhor. Bem na igreja na colo. Dê comigo glória a Deus. Glória a Deus. Dê comigo glória a Deus. Dê comigo glória a Deus. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Na família. Na sociedade. Na société. E na igreja. Bem na igreja. Porque coloquei essas 3 etapas. Na família. Na família. Se você é um pai, você tem um dever a cumprir com os seus filhos. Como pai. Irmão, pai não é somente fazer filho como pai. Faz filho sem controle. Sem controle. Pai tem que ter controle. Papá faz um controle. E tem que saber para os seus filhos. Os homens digam comigo glória a Deus. Os homens digam comigo glória a Deus. Os homens digam comigo glória a Deus. Pai tem que ser pai responsável. Papai se quer ser responsável. Mamãe. Mãe. Se você ouvir teu marido. Só como mobile na eu. Acordar de manhã. A lâmina tomou. E quer pedir dinheiro do pão. Agora se levanta para você não bom mapa. Ele reclamou. E a boi. Não, ele reclamou. E a declarei. Eu estou a sofrer com o dinheiro, você vai comprar pão. Fala para ele. Irresponsável. Irresponsável. Porque quem é pai de verdade nunca pode dar dinheiro do pão no filho e começar a reclamar. Aí não é mãe. Eu falei essa semana, vamos preparar para nós ver a bondade de Deus. Quem é pai e dá os filhos dinheiro para pai, dá com toda alegria. Sabe que é minha obrigação como pai? Me desculpa. Deve terminar para ele. Mas queira abrir nosso pensamento. Vai ver a causa do sofrimento. O homem em casa não sabe o número da chinela que a sua mulher veste. O marido não sabe o número do sapato que a mulher fez. Vai ver o marido, está dizendo a mulher. E depois ele compra uma camisa, tá? E a mulher com a roupa em casa, o homem se alegra. Aí essa camisa é boa. Não sabe se saiu aonde. Foi comprado como? Porque entrou em casa. Homem, ouça. Você que quer casar, ouça. Nós que já casamos, entendam bem. É a minha obrigação como homem, como marido, comprar para minha mulher roupa, cuidar da minha mulher. Se tu ouvir a mulher está dizendo, eu não te peço nem dinheiro de roupa, entre aspas, quer dizer, é irresponsável. Mãe, é a sua obrigação. São teus direitos. Dizer que ele compra roupa. Ele tem que comprar. Porque é seu direito. É a sua obrigação. Amém. Amém. Passando. Diga glória a Deus. Uma capacidade sobrenatural. Deus colocou para essa missão. Uma coisa responsável. Não é porque você estudou tanto. Porque tempo que estudou. Pois ela falou bastante. Inteligente. Mas irresponsável. Mas tem gente que não estudou. Já se deu a capacidade de gerenciar a família. E aonde nós acabamos de ler? Nós vivemos que um dia havia um almoço. Menino. Ficou 17 anos. Chama-se Davi. E esse rapaz. Mas ele era ruivo. Ruivo, rujo, olha, nudo. Ah, parece quilombo. Era ruivo. Parece quilombo. E a Bíblia diz o seguinte: naquela família, ele era mendão da família. Era mendão da sua casa. E um dia Deus diz ao profeta: vai na casa
qui va essayer d'Israël. Pour que dans ce moment, il faut rejeter Saoul. Il a rejeté Saoul. Pour ce bail-là, pas une chaîne qui va essayer de d'Israël. Escuta o que eu dizer. A cruz pecador que usa muito mal errado essa palavra. Vou corrigir um pouco essa palavra. A cruz fala o seguinte: o Davi foi ungido com córneo. E o Saul foi ungido com vaso. Filho, você quer que eu fale ligado? Você tá bem? Tanto faz, né? Vamos chamar na vaca boia. Davi vai pôr aqui na liseque. Davi foi ungido com como? Saul vai entrar aqui na vaso. E o Saul foi ungido com como? Mas na Bíblia diz: vai pôr aqui Davi na vaso. A Davi foi ungido no vaso. E Saul era no vaso. E o Samuel é no vaso. Isso é muito importante. Me dá uma copa de água. Vou precisar dar um copo. Me dá uma garrafinha de água. Rapidinho. Mas você vai querer. As pessoas cometem erro. Mas não perde importância. Não dá importância. Na embalagem. Na embalagem. Mas não perde importância na conteúdo dele. Não dá importância no conteúdo. O que é mais importante? É a embalagem dele. Não a embalagem. É o conteúdo da caixa de embalagem. Mas a embalagem é simplesmente um envelope. Olha, é bom o conteúdo. Hoje. Não, esse garrafa de água. Mostra valorizar muito bom. Olha que não vai te tocar. Como é na mão. Essa vai embalagem. Olha na tia de coro. Mostra na valer. É melhor para na tia. É muito a valer. É para ninguém na valer com ele na mão. Vai na mão de mim. É que com pasturar. É que com não para não. Ninguém na é para não. Olha o lelo. Quanto vai para valer. Vamos para muito cá. Não para muito cá. Também que já o colo. Que mamou, cadê? Outro carro, é que vou comer lobby, é vai lá, beleza? Pode fazer perguntar, pesa muito cadê? Pesa um motor, andava péssimo, morrer. Mas que Davi vai pôr aqui na liseque. Davi foi ungido com como? Saúl vai pôr aqui na vaso. E o Saul foi ungido com vaso. Mas eu nem essa boia. Essa água. Não, minha cama. Eu vou pisar. Na tia vai nascer. Vou pôr embaixo. Na minha cama. Diz aí. Mas é bebi. A água estragou? Mas é bebi. Será que a água estragou? Ou sua mamãe na mercado? Você compra água no mercado? Sobre a cara, fui passar. Já viste como a gente do Carrefour faz? Não sou da gripe aí. A hora que tem gripe? Iti. Melhor equipe de mais. A gripe entra na água. Você pode chamar? Você toma? O bebe. Bebe. Na minha aqui maior. Eu fiz essa água. Mas é bebida. A água não estragou. Não vou melhor hoje. Eu posso beber. Pode dar um pouquinho. Porque está bem. Amém. 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 Escolha, falei que ali. Agora o valor. É a embalagem? Olha para a carta. Ou é a água? É a conteúdo. É o conteúdo. Na saúde. O Saul. Na Davi. E Davi. Mas é que foi. Foi ungido. Na mesma opção. Na mesma opção. Na mesma opção. Na mesma opção. Mas quem também. De Deus. Agora que saúde. Escolheu Saul. Vou para a rua. Como rei. Agora que Davi. Vou para a rua. Diferença de que. Missão da missão de uma coisa que botou. Essa aqui de pé. Que eu vou na catequise. Agora vai pastel. Que pastel. Que pastel. Que pastel. Missão de uma pessoa. Essa missão. Essa língua como na igreja. Já para você ir lá. Para missão e a pessoa. Eu digo que ela vai ter que não. Eu não quero dizer que não. Você que não vai sair língua. Deus me fazer. Não, ele que pastor Eu não sou mais que o pastor em poder. Não. Missão da A pessoa. missão que Deus me deu Esse que é capacité. é onde Ele me capacitou. Na nível é mesmo língua. No nível que Ele me levou. Se calhar eu sabe isso. Eu vou falar. Também me Samuel foi. Deus disse a Samuel: O que não vai acontecer? vai ir na casa de Jessé. O que pode mafuta? Vai ungir o olho. Na mona mona na podi A kuna. meu filho que eu escolhi. Agora rua na casa de Ele vai ser Israel. rei de Israel. Motonga na podi wana. Só que eu escolhi. Samuel não cola você ali Samuel, também. como ser Deus, Anti mafuta. pegou o olho. Abadiko kende. Só caminho. A comida da com Jesse. Chegou na casa de Jessé. Jesse na Jesse boye. Disse ao Jessé. Habitamba tininga hii. Deus me deu. Quando na kuna yo. Na sua casa. Yana mwana moko. Tem um filho. Quando tama poni. Deus escolheu. Agora rua. Ele é o rei. Vai botar você Israel. Vai fazer caminho. Tira ele Israel. Deixa eu te dizer. Jesse talibana ye. Deixa eu te dizer. Habite. Não. Na bana nga. Não. Nana ba guerrier. Não. Bato ba mengambe. Não. Bato ba milai. Não. Bato ba minga. Não. Sera telebra wana Patrick. Ah, se ele levantar para o irmão Patrick, Otali Patrick. você vê o irmão Patrick, Otali passer Masagi. você vê o pastor Massag. Na libye kwede. Eu sou pequenininho. Para ba taina. A segunda só Se altura. você me tumea. Para se ver a luta. Na ndenga nzoto.
Ah, corporalmente. Mas tu côté bitu. Se entrar alguém aqui lutar. Abali toko bunda na nzoto pe. Da buta ni kosa do beza ngai. Na ok. Eu vou fugir. Olha para Patrick ba obi. Vai ver o Patrick vai sair. Poto sabe ngambi. Porque eles são grandão. E mukolona beza aqui bom. Mas naquele dia era assim também. Jesus tá ali bom. Jesus olhou. Habite. Disse não. Na na ba de ngambi. Eu tenho vários. E logo amalo bene be. Qual coisa? Papa. O pai. Quando a revelação bana. Tem que ter revelação de Como tá acaba de botar aqui. Não, não é só. Traba bota bana. Foi baque olho. Tem que saber se. Agora prier. Vai orar. Olho. Azaboye. Olho. Azaboye. Eu vou tomar tudo mama. Se perguntar a mãe. Mama eu sou bana ni A basa. mãe vai te falar como os filhos são. Eu bana também. Ah. O mani mama za mama. Sabe quem é a mãe? Aí baba. Sabe os filhos? Mama baki mwana olho. Sabe que esse filho? Aza kana mimi. Ele é muito mau. Bora nisso. Por quê? Então papo que musada. O pai vai no trabalho. Mama bana kana mwana. A mãe vai no Aí trabalho. mwana bien. Sabe como Ya os filhos ukosa são? bana de baba. Por isso não se preocupa. Ukosa bana wote. Não se mente. Alo babo ya. Dizem assim, Bana basi. as mulheres, Bani ka papa. ele gosta dos papás. Kole ka mama. Mais que as mamãs. Oui. Sim. Oya mona. Vai ver. Mwana ngamo asi. A minha filha Allah na tolo nanga. dorme no meu peito. Dani ko sanga nanga. Ela gosta Eli ko lo bateka ni ngama. Não quer dizer que não gosta da mãe. Soma chega o pona fiko fiko fiko. Au tiko ke mama. Vai na mãe. Mais pourquoi? Sabe por quê? Ya bon ningo moko naturel ta meta sala. É um amor natural. Po mwana. Porque o filho Apema na mutola mama. respira no Da kanga bili. Quando ele sai, Automatiquement. automaticamente, Mutali boso yeba. a primeira pessoa que ele sabe Ezaka mama. é a mãe. Aí biko mama nanga. Sabe que essa aqui é minha mãe. Yo yeba yo. Você vai te conhecer Na conviver, nós vamos viver na convivência. na convivência. Mais mama, Mas a mãe atabwaka ki. pode ignorar ele. Atiki ekuna. Pode deixar longe. Mukolo omona O mwana. dia que vai ver o filho, Atali oyo. vai olhar isso. Abi Vai falar isso aqui. mama nanga. É minha mãe. Bolingo ni bote mi automatique. Aquele amor é automático. Yango papa ko beta lo tolote. Por isso não bate o peito. Bana ka bali ka wala mama. Os filhos me amam mais que a mãe. E obedi to na kabana tazo. Ah, vamos Kabana go. separar. Omone bana ba utika. Vai ver como os filhos Ba vão ba lukilao. vão virar. Ba ba lukilao. Vão virar contra Ba você. ba ba lukilio. Os filhos vão estar contra Yango ba tuzo bake. Bana ka bali ka sunga te. Ah, esses meus filhos Bani ka obete. não vão te gostar. Você mama ba mabe. Porque você magoou a mãe. Amen. Amém. Amen. Ele bana nzeto bana ka bala moko. Ah, os filhos de Deus, casamos só uma vez. Shodra mutwali kati okabona. Se tem alguém que tem pensamento de separar, Longona makata ko makole tira Christ. aquele pensamento em nome de Ce Jesus. qui promet ali. Se tem problema, Bovana bubongisa. senta arruma. Amen. Ba mama. Mãe, Shodra mutwali kati na obaki sai. se tem alguém tem pensamento de ignorar, de deixar Longona makantuana. tira aquele pensamento. Biso bana ya nzambe. Nós, filhos de Deus, Tubala mbala moko. casamos numa só Chega uma vez. vez ali. Se tem mal, Bovana. senta, Bubongisa. arruma. Tama kwa mwe kedi. Deus vai nos dar. Tama na glória a Deus. Diga glória a Deus. Na continue. Na continue. Posso continuar? Samuel akoti na ndako. O Samuel entrou na casa, Amoni bengambe. ele viu o grandão. Samuel nokola moto. Samuel, como ser humano, Abengi oyo. chamou esse. Alinga kwane mafuta. Queria ungir o outro. Tama lobi. Deus disse, Yete. ele não. Sodi o. Samuel disse, Nani susu. quem mais? Engamba famille. Até que os gigantes da família. Engamba Os famille. gigantes da família. Omoni minto mikosa maka. Muitos nos mentimos. Na kati ya famille. Dentro da família, Yana batu mususu. tem outras pessoas. Bapaka baposta na bango. Ah, os parentes apostaram Donc nele. pai apostamu nele. O pai apostou nele. Papa mususu. Outros pais, Batangisa misusu bien. ah, fizeram estudar uns outros, Para bana mususu. segundo os outros filhos. Oya okama na teknolojia nzambe. Mas vai ver a tecnologia de Deus. Mutatanga mingi. Aquele que estudou muito Yete bana kwa mula. é aquele que Deus estava vendo. Dano mwana mutu bo batanga ni mingi. Via aquele que estudou pouco. Ya omona lelo. Por isso vai ver hoje, Na famille. na família, Batu ba edaka. os que ajudam. Eza batu batanga mingi te. Não são aqueles que estudaram. Eza para mutemo nza bache pa ya mutu. O coração que Deus colocou. Obana ngamen. Obana ngamen. Baposte na baingambe. Ah, apostaram nos gigantes. Batelo yo ya ngambe. Aqueles gigantes. Ye mutako kolonga makambo. Vai vencer isso. Lokala ngambe. Como é gigante? Ye mutako za guerrier. Vai ser Lokala guerreiro. ngambe. Ele é Ye gigante. mutako longa bitumba oyo. Vai vencer se os filhos acabaram. Sama na bituni. Samuel se perguntou, Est-ce que nzamba kosi ngai? Deus mentiu? So bana basi. Porque já não tem mais. Sikobi kwa monza mamoja. O rei que Deus viu. Chikindalo bene ngwaza ba. Disse que o rei está aqui. Bana basili. Os filhos dele. Bana wa. Cadê o rei? Sabana tuni kesho. Samuel deu a pergunta. Abinda bana yo. Tem dois filhos. Basili. Terminaram? Atamu kana sute. Tem mais um. Ya bana yo. Ô pai, Abinda na mama ya muke. guarda um pequenino. Ya muke. Um pequeno. Azakwa na samba. Ele está na mata. Azoboko na banya. Ah, cuidado dos animais. Ya muke. Ah, é pequeno. Eno belia. A maneira Eno bate. Atika liwana. Azali na collecte na bakamoyo. Bakamutosa na itani yeke. Bakapara ashna ye. Atani mukie. Bakapara ntoto na ye. Bakamakele itani yeke. Boyele na sabongo. Na konta bakele. Azala kate. Metaba mina Samuel. Tokoliate. Tokobana mesate.
filho terminar. Olha essa conversa. Isso fala onde? Está na mata. Sabe aquele que está aí? Sabe aquele que está aí? O seu trabalho é só cuidar das ovelhas. Mas estamos procurando os gigantes. Devemos ter aqueles que falam vários francês, fala bem, ele tem uma boa aparência. É aquele. Se você vê alguns comentários, estão dizendo David era quase quilombo. Isso. E do jeito que ele estava no Israel, é como hoje. É país como África, quilombo é um problema. Quem tem quilombo da família sabe. Se você tem esses filhos, antes de trabalho, na África você dá uma despedida, você só vai. Estás aí no banheiro. A mãe desse filho vai. Os idosos disseram. Se é verdade ou mentira, não sei. Se você tem um quilombo, você vai no banheiro. Vai no banheiro. Se ele é filho como todos os filhos, porque ele é um problema. Se você não despedir, vai os parentes diziam assim, nossos pais diziam assim, se tu vais à escola, no caminho, se você vê um quilombo, por quê? Agora se eu te ver, eu não vou fazer. Se eu ver um quilombo, vou fazer isso. Porque é um problema. Mas na realidade, o quilombo não é um problema. Concepção dos nossos antigos, eles levaram até hoje. Isso ficou na mente das pessoas. Nós esquecemos assim. Se tu vê um quilombo, nós tínhamos um nosso sobrinho que tinha um quilombo. Se ele vir, você não pode grelhar nada. Se você fritar, como vai fazer isso? A pele dele vai fazer isso. Que tipo de mentira? Nós tornamos um quilombo parecido com meu pensamento. O pai dizia assim, o pai de David, ele é um quilombo. Como quilombo. É uma vergonha para mim ter um filho. Tem que estar de lado. Mas está de lado. Se você vê na história bíblica, o primeiro quilombo entrou na casa presidencial. Foi Davi. Amém. O dia que Davi entrou na casa real, ele derramou várias leis. Na lei do reinado. Quem deficiente na casa do rei não pode entrar. Aí Davi sabia. Eu como quilombo, eu venci essa luta. Lei dessa casa. No meu tempo, primeira coisa, na casa do rei, Deus não vê a pessoa. Deus vê o coração. Temos toda semana. Hoje eu estou abrindo a sua mente para tu orar bem. Não ficou só um pequenino. Ele é quilombo. A Bíblia diz que ele era bonito. Você vê David hoje. Ele levantou na igreja. Aqui. Em todos os homens. Todos os homens que estão aqui. Quem é mais bonito que David? Era não, ninguém que levantava por Davi. Davi está aqui. Além de mim, não há ninguém mais bonito. Além de pastor. A pessoa que tinha que ser mais bonito que Davi só tinha que ser pastor. Mas se perguntar a mãe dele, vai falar assim: coisa linda da mamãe. Essa aqui é coisa linda da mamãe. Deus abençoe as mamães. Mãe, Deus abençoe. As mães. Vou fazer aqui um pouco. Você vê outro filho. Lá fora vão chamar. Estamos aí. Amém. Mas se a mãe me pegar, meu filho bonitão.
négligé moi naïe. Até desprezar o seu filho. Pour le défaut. Pelo defeito. Aí nós vamos aqui. Não é digno de ser mãe. Na Angola na Petrongo todo lokola. É Angola no Petrongo. Quem do Petrongo sabe disso? Olha Petrongo aí. Quando a mãe que simbi na Petrongo. Ah, tinha que simbi não é especial. Muito que é especial. É especial. Olha que cala muito. Ele tinha a cabeça grande. Ele se vai dizer. Se ele sentar assim, mas viu apito batendo, pegava um apito, põe na boca dele. Por que não tinha chifre? Por que tinha um apito? Tem mais aqui muito né? Porque era a cabeça grande. Se ele cair, não vai conseguir levantar a cabeça. Tem que apitar. Mas para aí, vamos. Os pais iam levantar ele. Bicho nos tocou na cara, nós dois que crescemos naquele bairro, nós criticávamos ele. Ah, cabeça grande. Que simbi. Ah, isso. E a mãe dele. Se pegar ele. Vai cantar muito. Não, é que toco, ele acabou de dizer moana. O mais bonito que dois. Ah, o defeito, né? Não viu o defeito. Mamãe não defeito, moana. Não viu o defeito. Eu vou te cantar para a mamãe. Deus abençoe a mamãe dele. Eu vou para a mamãe na comba com esse bicho. Eu vou para a mamãe na comba com esse bicho. Eu vou para a mamãe defeito, moana. A mãe não moana que toco. Eu vou vir aqui. Para mim, David é que toco de longo. A mãe David era bonito da cara. Olha que boga. Era bonito. Se contar a tempo, on dirait tudo tem. Já vou boy, é ninguém na boca. Ah, uma cor assim estranha. Menosprezado. Foi desprezado. Avec na valeur. Tinha valor. Bati que nós estamos boca na parte. Deixaram ele na mata. Tudo é na realidade das coisas. Na realidade das coisas. Não vou prendre de sua parte. E aí também. Das ovelhas, o mais velho ou o mais pequeno? O negócio é bom. Como estás? Zambali missão. Que Deus te perdoe. O mundo já está fechado aqui. O doutor de todo mundo tem que na Congo. Mas você pensa que do Cabula. Ah, numa casa que o pai deixou no Congo. Por aí que ganha daí aí. Não, eu sou mal. Vai ter que tocar na Congo lá. Tem que enviar meu dinheiro. Pode que aí é de Jarabiloko já fa. É o mais velho que dirige a herança da família. Eu vou lá cantar. Tira aquele pensamento. Eu be bungana. Você luta. O salário. Faça o que é seu. O pessoal pagar os seus filhos. O batiga ana. O que deixaram. Tira me susu. Deixa para os outros. O mundo o me cangana ba. Me diz uma bem com a família. Você tem pessoas tão amarrado nos laços da família. Está no Brasil. Mola na vida do pão batiga na Congo. Até o que está no Congo. Mas não tem uma futite. Ah, não pagaram. Sei por ela bem mudando. Ah, se eu para mim vou chamar de bruxo. E por quê? Sabe por quê? Zamba vista aqui. Deus tirou você. Por que ele moço? Para ir pela frente. Já pôs uma social. Não para voltar atrás. Vamos trazer uma assim. Aquele que volta atrás. A tica lá. Ele fica. E agora não boi. Por isso eu digo. É que bateu hora de bater agora. Ah, muitos vão seguir essa pregação. Batonioso. Todo mundo. Ou me libar na boca. Estão fora do país. Mas que dava poto. Estão na Europa. Metade de guapi. Estados Unidos. Ou balando uma pouco na família. Aquele que seguiram que na maioria tem para kufa batika muki. A maioria morreram. Amém. Amém. Na maioria kufa. A maioria morreram. Não olha papá. Como pai. Na bona suba menino na missão. Eles não preparam. Vim para nos preparar. Mas e David? Pegaram David. Vai aí. Trouxeram aí. Bora no gacote. Ah, entrou um pequeno jovem. Tava cote. Quando entrou. Já me Samuel. Deus disse a Samuel. E ele? Tchai mafuta. Unge ele. Tchai mafuta. Unge ele. Samuel azul mafuta. Samuel pegou o olho. Aí muita polinda vai por essa aí. O que Deus escolheu ele. Não, tchai mafuta. Eu vou pôr o olho. Mas nem como tá ali. Os irmãos olharam. Mas bicho não vai querer. Mas nós somos guerreiros. Tu sabe engambe. Somos grandes. Mas por que mora no que hoje? Por que esse pequeno? Samuel aí boy. Samuel disse. Sabe na Samuel? Deus está Samuel. Samuel. Ngai nzambe. Meu Deus. Eu não olho o que as pessoas olham. A pessoa vê a aparência. Mona aparência. Sabe a aparência? Nos engana. E coça cabeça. Mona aparência. Aparência. E coça cabeça. Nos engana. Amém. Amém. Nada mais uma presidente. Eu tinha uma namorada brasileira. Mas olha, nada munde. Ela assim branca. Tem mais nada munde. Como ela branca? Tu já tá na aparência também. Ah, quando vê a minha aparência. Até ninguém. Me olhou. Até ninguém bem. Me olhou. Até ninguém sus. Me olhou bem. Até ninguém sus. Me olhou mais. Muito bom eu nunca aí. Alguém veio procurar ele. A ninguém bala aí. Queria casar ele. Aí aqui na veio. Veio assim de carro. Na 2001. 2001. Não estamos na veio. Quem andava com esse carro? Não que para bango. Eu ia na casa deles. Bilhete único. O bilhete único. Sistema Brasil metrô. Bilhete único, metrô. Ônibus. Na que pega metrô. Aí depois anda no pé. Sistema é ok. Esquatando lá. Agora ele me olhou. E papa ser o chinela. Esquatando muito ana. Olhei aquele cara. Veste. Ah, blaze. Ela tivesse aqui todo. Vestiu bem, de fato. A outra andava de carro. Na veio aí. Com o seu carro. Escuta.
Ngabi na obalas. Eu disse, vou casar. Agora vai virar obala. Aquele também disse, vai casar. Mamãe tá ali contactando com Ela viu o balanço. Abi Isso aqui Fitira exato. não tem futuro. Awa, cada na vewe. Aqui tem carro garantido. Kala nigi te. Daqui a pouco, Toma. vamos subir. Chiko oyo. E esse aqui, Nzamba ko pesa. Deus vai dar. Ukonda ko pesa. Ele vai de pete. Você sabe. Na oyo mas oyo. Asa na kuna. Fica lá. Ake konta dali na. Foi lá. Nzamba ne. Afinal, Apparence. aparência. Et to paramish. Ele mena zonga na ndako. Eu voltei em casa. Naketa la mwasi. Eu vi olhar a mulher. Na butu. Na biga bayamba. Bako bayamba ne bayamba kaka. Assim como o mundo nos apoia Bayambinga. na coleira. Kuna wata na mwasi awayati. A mulher não tá viva. Mama bayambinga. Aí vai, Dali na ngaipe. comi. Atanga okende. Na hora de ir, Nakubi na porte. cheguei na porta. Abi na monde ozabu. Sabe como tá daqui? Ko ya swati. Nunca mais vem. Ko balelo. A partir de hoje, Alingi osuti. já não quero. Na komi na ndako. Eu cheguei em casa, Bado yemba. comecei a cantar. Nakoyemba nakoyemba. Na yemba na lela butu. Cantei e chorei a noite inteira. Na yemba na lela butu. Cantei e chorei. Nzamba pesanga makasi. E Deus me deu força. Na continue a vie. Continuei o caminho. Après 10 ans. Depois de 10 anos, Tokuta na ebo. nos encaramos. Eu e ele. Atalinga. Ela me olhou. Alobi na ngabo. Disse assim: Lisumo makasi na vie na o nga. maior pecado da minha vida. Mukona bengana bona ndawo. Eu comecei a chorar na minha casa. Après 10 ans. Depois de 10 anos. Comment on t'a sala? Sabe o que Deus faz? Apparence kosa abatu. Aparência mente. Apparence kosa yo. Aparência pode mentir. Yabo mama. Mãe, Kolinga fait de bonne apparence. não há um irmão pela aparência. Mas ele fala babalite. As irmãs ainda não mantêm. Papa, papa. Kana. Tá vendo muitos hoje? Como pai da igreja. Pra vir na igreja? Só que lá mais que yake. Se não tem, não Ah, tem. na igreja aqui. Vai vir. Eu antes eu pressionei de por na bolsa. Você acha que vai impressionar Deus pela roupa? E abraço de chuchu. Do brasa aí. Na minimização. Eu desprezei. E abraço. Do brasa. Vai pourquoi? Sabe por quê? Não não vai bater mingi. Hoje muita gente, Azul de goiânia igreja que. quem vir na igreja, Na ambela básica. com roupa nova. Só daquela básica. Se eu ir com a roupa nova, Não lá que sabango. eu vou mostrar ele. Olha que sabe. Vai mostrar aqui. Nga. Eu Na outra vela mbate. não vejo as roupas. Na eu família mandalo. Na manda yo. A sua roupa E poshiringate. não vai te impressionar. Nelo batu. Hoje as pessoas, Omuna mutache mutu mokami. alguém é dirigente, Ateka mokami. só ele pode ser dirigente. Wale da kitoko. Porque ele veste bem. Até pressioné. Yango pasteur. Pastor, Só na révélation te. Não tem revelação. Ok, lá. você vai pôr qualquer um. Domana gaben. Domana gaben. Amém. Batani David. Olharam para David? Babi yete. Não, ele não. Ndamba. Mas Deus disse: Yewa. Ele Abina Samuel. disse a Samuel: Chai mafuta. unge. Atie mafuta. Ele ungiu ele. Yega Bíblia no livro. Olha a Bíblia diz: A partir ya mokolo a wana. partir daquele dia, O Espírito do Senhor molimo na Nzambe se apoderou de Davi. e panda que cate na Davi. Escolhi explicar esse poder. Agora vou explicar essa poderia. Espírito se apoderou de Davi. A molimo na Nzambe vai Então, molimo ya Nzambe. o Espírito de Deus E quando Davi a Davi, entrou na vida de Davi, ele lá tinha. vestiu ele. Existe controle a vida da Davi. Se apoderou como Davi, é que contamos a Davi. Começou a dirigir o Davi. Batia a unção. A meter o olho. E conte cataye. Ele entrou O dentro. limo ya Nzambe Espírito de Deus. se apoderou. Ele lá te Davi. Existe conte a Davi. Apegou conta de E Davi. come na conte a Davi. Tomou conta E de mali Davi. contamos a Davi. Começou a dirigir Como Davi. não coroana. Davi ele suyete. Davi não era O ele. limo ya Nzambe. E conte cataye. E mali contamos a ele. Eu tenho essa mãe de sete. Tangu bakena bitumba. Batiki Davi na ndaku. Batiki oboko na banyama. E maboso na kike. Moto to tika ki. Ya mutane pakole ni Nzambe. Batiki na ndaku. Bakemi bitumba. Njamba sene kibonzambe na ye. Circonstance pour kungwami. Davi kumi na kabitumba. Para Davi chegar na luta. Yanga sigoy. Olha, Ei, sabe de tande. 1 Samuel 17:32. Ale moye. Ele disse: Bavanda kimia. Fica calmo, Ngana abunda na ye. eu vou lutar com ele. Sawala bina ye. Saul disse: David. Davi, Yo. você, Pona muto. presta atenção. Vada makimia. Sinta, fica calmo. Oko abunda na ye te. Você não vai conseguir lutar com Oza ele. mwana mukie. Você é criança, Oza ilenge. você é jovem, Omoni ye. já velho. Aza homme de Ele guerre. é homem de E guerra. babotama. Diz que fala assim: Aza prepara bitumba. ele foi preparado. Mais David abai ko révéler Mas secret. Davi não queria revelar o David abai ko segredo. révéler secret. David não queria revelar Abai o ko segredo. bana Sauli boya. Queria dizer a Sai Saul. ko tala ngabona kimona mukie na ngate. C'est ba ondenga déjà. Et pour que nous avons ko la vie nanga. Nina tamula ngaboye. Na no msira ngambe. Na ni fera bino. Na ne pa ko la mi. Omono msira ngambe. Et ça que différence de vie abato. Omona moto mosusu. Wasi kitoko. Tini na ko balate. Kati ndeka famille de Wana pasa. Pasa ko la yo. Você toma banho. Amém.
Parce que gasto que ninguém me conquista? faut tout douaner le monde. Tem que sair aquela Et le monde Como que vai sair? et pas que le monde jamais A honra. Tá é mato mususu. Outras pessoas. Aqui to côté. Não é bonita. Ali ga bongo bongo. Eles são assim mesmo. O tane me que vai bongo bongo. Que é assim mesmo? Vai babaki. É Deus. Eu Casar. te jogo que to. Você que é bonita. Tirelo. Até hoje. Menopause, ebanuya déjà. Menopausa já tá. Ebanuya. Já tá. Chegou les 40. Se você passar por Ekoti. tá entrando. Pe ozo pona pona sushi. E tanta escolher. Ozo pona nini? Tanta escolher o quê? Olha o eniswa. Aquele que me pega. Olha ndivi. Você segue a vida. Diga nem sino como. Vou te falar uma coisa. David a come de Saúl. Davi chegou perante Saul. Sabe David? Saul disse Davi. Yote. Você não. Oza mwana muke. Você é uma criança. Ashta yo. A sua idade Ekokate. já não dá. Omoni wana. Sabe aquele? Asa gelie. É guerreiro. Saúl abali kompeta currículo David. Saúl. Ya munguna. Dá o currículo de Golias. Abi kasa gelie. Ele é um guerreiro. Banda botama. Fala assim. Asa muta bitumba. Mais Saúl ayeba kite. Mas Saúl sabe. David azolo bana ye. Aboto boko. Molimo ya Nzambe. Esa tsapodera na vida ye. Moto ne pas comme ya Nzambe. Na momo ina ye. Pas impossible. Esa la kate. Moto ne pas comme Nzambe. Ata porte kangami. Soki ya kobi. Porte ya koma. Moto ne pas comme Nzambe. Esi kama dobi no. Molimo ya Nzambe. Ekeloba. Si. Ya mona poso yo. Ndamba kotoni sa yo. Ndamba kotoni sa yo. Ndamba kotoni sa yo. Wanda ke impossible. Eke comme le impossible. Na koma ya Kristo. Omena poso yo. Tá vendo essa semana? Ndamba ofulo via batu. Deus vai abrir a vida das pessoas. Na poso na obeta lindana. Deixa a semana eu vou tocar guitarra. Na obeta lindana. Vou tocar guitarra. Wata na obeta Agora lindana. eu vou tocar guitarra. Milima abena fio no Monte mukoki. vai sair. Omena poso yo. Tá vendo essa semana? Ata mutakanga yo. Mesmo se alguém te Ata prender, toko na bino. é você que. Obanga le pasa makasi. Você tem medo. Mena tolo komoko. Nenga na telemio. Na poso yo. Espinhoso. Vai komanda na kanjo yo. Vai kumlo via batu. Yana sama konanga. Yana sama konanga. Na poso yo. Dama teka television. L'esprit de domination. L'esprit supérieur. Et la loi de vision. Déclare yo. Maïna David. Okokate. Esimate. Ekeswate. Ekadalomi. Katinanga. Yale loko. Katinanga. Yale loko. Ana pamba le loko. Lokamo sekele nabe. Nama katina yo. Ole loko mele sawana. Ole loko kanisha. Ole loko kanisha. Ele loko leke loma. Ele loko leke loma. Bitiko laki no. Ndamba sarabu. Ndamba sarabu rabu. Kola tombo la vida. Deus te leve. Tame musika. Deus te leve mais além. Dá pambo la vida. Deus abençoe a sua vida. Dá pambo la vida. Deus abençoe a sua vida. Mwana poso. Tá vendo essa semana? Mwalimu andam. O Espírito de Deus E kota katna. vai habitar em você. Yemsa kuda mwana. Diga quem está ao seu lado. Bana poso mission. Estamos na semana de unção. Tetwana poso mission. Queremos a unção. Bana poso mission. Precisamos de unção. Omo no share na Queremos a be. unção de Deus. Na mesa diferença da vida yo. Wake no luka musala. Omo kenzi na fila. 15. Na tempo de Bonifácio. Eu levantei em José Bonifácio. Na meu tem na técnica 2 semanas para fazer esse seminário. Eu terminei o seminário. Fiz seminário. Terminei. Nego moe pananga. O irmão veio. Aí papá. Pai, Na luka musala. estou procurando trabalho. Musala do luka ga. Não, o trabalho também não me acha. Tirelo. Até hoje. Na posa Eu musala. estou a ter trabalho. Lokola mo se Eu andam. preciso de Deus. Na bilo que faz a diferença. Falei, a unção faz a diferença. Mano, Filho, salário de você andai. primeiro salário é meu. A minha assim papa. Disse sim, pai. Na bilo que conta musala. Você vai entrar no trabalho. Baka conta musala. Ele foi entrar. Kali kam na sabe na miki. Não é questão de orar muito. Ele kam na genete. Não é questão de É xixi. para comer a carne. Essa é a diferença. Quando banana, general lobi, Nicola yoki, Madera yoki, Madamolile yoki, Baitoya lobi, Batamusa koya lobi, Nega lobi, Bakamele que possible, é como possible, não posso eu, não podemos sacar a também, não sacar a vida eu, agora não vai ter, vamos tocar a mão, 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 não posso eu, não podemos também, ele sabe que ela está vindo. Pense na vida dele. Não, Davi. Não tem. Não. O que ele tem? Mas, O namoro não tem. você é uma criança. Tem informação na namoro. Davi disse, essa aqui é a segunda vez. Primeira fois. Primeira vez, Batica lá vai. me deixaram. Tava aí. Mas Deus veio. Ah, ué. Ungiu. Deuxième fois. Segunda vez. Passa a chuva. Que ele faz E ambala olha. Mas dessa vez, A sai nere. ele fez o erro. Quando ele já boi. Agora, Dá o papo lá mim. eu tenho Como é que eu puta eu?
Já se combateram muito. Mas essa semana, eles são tá vendo essa semana? Deus vai abrir vida de várias pessoas. Eu estou em paz. Eu estou de boa. Tem muitas pessoas. Deus vai abrir a vida dele. Não. Não é porque eu estou aqui. Não é porque o pastor está aqui. Porque Deus quer. Porque Deus quer. Nossa Deus. Essa é a diferença. Nossa diferença. Deus está dizendo. Não posso eu. Essa semana. Alguém que persegue a sua vida. Não embaixo do peito. Tira a minha tribo. Se eu pisar, ele colocou já. Nada contra o coração da minha. Ele não consegue o coração da minha. Ele não posso eu. Não pensa autoridade. Aí eu penso dominação. Agora mesmo eu vou ganhar eu. Agora minha mangó. Mas não vai me entregar na vez. Nossa, patrocinada. Não posso eu. Salva por um. Fica no pau da vida. Não pau da vida. Ana posso dar a onde? Você precisa dar onde? Sabe? Osaba kabi yo mwe simba. Antes de várias coisas só por isso não dá. Lelo. Hoje. Vai ver a unção de Deus. Entra na minha vida. Não é unção ministerial. Capacidade espiritual. E dá nas suas mãos. Mas quando vai chegar nas suas mãos, se você a unção vai derramar sobre o seu cabeça, o Espírito de Deus vestiu o seu corpo. Todo mundo. Tudo não vai ser de. Não vai ser de brigado. Vão levantar dentro da fila. Aquele vem em conta. Vai, 28 agora na unção de Deus. Diga, eu preciso da unção. Preciso da unção. Preciso da unção. Levanta onde estás. Preciso da unção. Preciso da Levanta onde estás. Deus, obrigado pela palavra que eu ouvi na manhã de hoje. Eu preciso do seu Espírito da minha vida. Eu preciso da sua unção. Essa é a diferença da vida. Faz a diferença na minha vida. Então está vendo como Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia.